Então, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o diagrama e a simulação, né, da chave compensadora, da partida de chave compensadora. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro nesse diagrama, né, e dar uma analisada e entender primeiro como é que ele vai funcionar. Então, vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor, certo? Mais uma vez usando aqui, né, a aplicação, e aí vamos lá, tá? Vejam só, a gente tem aqui a entrada de alimentação, então eu tenho aqui as minhas 3 fases, certo? Tenho aqui meu disjuntor, tá? E aí depois eu venho aqui com essas informações aqui, que são meus contatores, meu autotransformador, né? E o meu relé falta de fase, tá? O relé falta de fase tá aqui, ó. Esse aqui é o meu relé falta de fase, né? E aqui eu tenho contator 1, contator 2 e contator 3, certo? Qual vai ser a ideia aqui, né? O contator 1, como a gente pode observar, né, se a gente for acompanhar a linha aqui de alimentação dos condutores, né, ele vai alimentar diretamente o motor, né? Então, quando eu fecho esse cara, ele passa a corrente e alimenta diretamente o meu motor, tá? Então, esse cara vai ser o responsável por alimentar o motor com a tensão plena, né, com a tensão da rede, certo? Então, esse cara ele não vai ser usado inicialmente na partida, tá? A partida não vai ser feita utilizando esse cara, certo? Então, ele vai servir para alimentar o motor com tensão plena. Já esses dois caras aqui, que é K2 e K3, se a gente observar aqui K3, ele está fechando os terminais 2, 5 e 8 do transformador, que é esse cara aqui, né, do meu autotransformador, que é esse cara aqui. Ele está fechando esses terminais, quando esse cara fecha, ele fecha os terminais em estrela, né? Ele transforma esses caras em um ponto único, tá? Então aqui vira um ponto só, certo? E aí, se a gente parar para observar, K2 aqui, ó, ele tá ligando e alimentando o 1, o 4 e o 7 desse autotransformador, certo? Então o que é que tá acontecendo? K2, ele tá pegando o que vem da rede de alimentação, né, das 3 fases de alimentação, e vai jogar aqui para o 1, o 4 e o 7. Então, vamos analisar no seguinte sentido. O 2, o 5 e o 8, que são esses bornes aqui embaixo do autotransformador, é como se fosse o nosso 0% desse autotransformador, tá? Já o 1, o 4 e o 7 é como se fosse o 100% desse autotransformador. Então, 2, 5 e 8 é a parte de baixo, né? É o nosso 0%. 1, 4 e 7 é o nosso 100%. Então, se eu medir a tensão do 2 para o 1, do 5 para o 4, do 8 para o 7, eu vou ter ali, né, o valor de tensão que eu estou empregando na rede, a minha tensão nominal, certo? Já aqui não dá, tá meio escondido, não dá para ver tão bem, mas aqui eu tenho 3, 6 e 9, tá? A gente vê que eles estão sendo tirados aqui, por exemplo, de um ponto, entre aspas, médio, né? Que não necessariamente vai ser ali o meio, mas a simbologia, né? Então, eu estou tirando aqui desse ponto, né, que não é nem da extremidade inferior nem da extremidade superior, eu estou tirando e jogando lá para a mesma rede de alimentação que K1 utiliza para alimentar o motor, certo? E eu estou jogando para lá. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando o K3 fecha, ele fecha esse autotransformador em estrela, tá? Quando o K2 fecha, ele joga a tensão da rede e alimenta o autotransformador. E aí, quando ele alimenta o autotransformador, eu tenho uma tensão nos terminais 3, 6 e 9, que são como se fosse o nosso secundário desse autotransformador. E aí, nesse caso, a depender do TAP que eu escolhi, se foi 65, se foi 80, eu vou ter essa tensão sendo jogada aqui na rede de alimentação e alimentando o meu motor. Visto que K1 vai estar aberto, então tensão nenhuma vai passar por aqui. Então, a única coisa que vai chegar no meu motor vai ser a tensão que está sendo aplicada por esses terminais do meu autotransformador, né? Então, esse cara que vai jogar a tensão e alimentar aqui a rede do meu motor, certo? Alimentando o meu motor, tá? Então, na partida, K3 fecha, K2 fecha e alimenta o motor, certo? Deu o tempo da partida, K3 sai, K2 sai, K1 entra e alimenta o motor, certo? Para isso funcionar, né, a gente tem aqui o nosso comando, tá? E aí o comando, mais uma vez, tendo aqui o disjuntor, responsável pelo comando, os contatos do relé falta de fase e o contato do relé térmico, certo?
o botão de emergência, tá? O botão de desliga. Temos também o botão de liga, né? E aqui toda a nossa lógica de comando com os contatos dos contatores, certo? Então, de cara, a gente consegue observar aqui uma coisa, né? Se eu ligar K1 e por algum acaso eu ligar K3, a corrente aqui, né, vai passar pelo autotransformador, né? E vai se conectar aqui com o K3, né? E o K3 está fechado. Então, eu vou acabar tendo um curto, certo? Então, de cara, eu já consigo entender aqui que K1 e K3, eles não podem ser acionados juntos de maneira alguma. Se acionar os dois juntos, eu vou ter um curto-circuito. Então, o que é que a gente faz? O primeiro contator que tem que ser acionado, foi o que eu comentei com vocês, é K3, tá? Porque eu tenho que primeiro fechar o autotransformador em estrela e aí eu alimento ele, certo? Então, o primeiro cara que a gente vai ligar aqui vai ser a bobina de K3, certo? Só que K3 não pode ligar junto com o K1. Então, como o K3 não pode ligar junto com o K1, eu uso um contato fechado de K1 como intertravamento. Por quê? Se K1 estiver ligado, esse contato vai estar aberto e ele não vai permitir que K3 acione, certo? Ele não vai permitir que K3 acione. Eu tenho aqui o contato do relé de tempo, é esse cara que vai tirar K3, né? Então ele vai abrir K3, depois de abrir K3, a gente sai K2 também e faz a comutação para que K1 entre, certo? Então é esse cara que vai desligar K3, certo? É o contato do relé de tempo que está fechado, porque de cara ele vai alimentar minha bobina, né? Minha bobina de K3, certo? Aqui a gente tem um contato de selo, né, de K3, para manter K3 alimentado, tá? Temos aqui também um contato de K2, que é um contato de selo, certo? Quando eu fechar aqui, K3 for alimentado, esse contato de K3 vai fechar, então a corrente também vai passar por aqui, vai alimentar K2, que vai fechar esse cara aqui e vai manter a alimentação seguindo, certo? Para K1, tá? Ou para K3 e para K2, certo? Aqui eu também tenho a bobina do relé de tempo, então quando K3 entrar, K2 vai entrar e quando K2 entrar, o relé de tempo ele vai começar a contar o tempo da partida, né? Então vai contar aqui o tempo da partida e depois de contar o tempo da partida, ele vai ser acionado e tirar esse cara aqui, abrir, né? E aí quando o K2 entra, ele fecha aqui, né? Mas K3 vai estar aberto, né? Então K1 não consegue ligar, tá? Quando o K3 sair, no instante que K3 sai, K2 ainda vai estar acionado, então vai permitir que K1 ligue. Então K3 saiu, K1 vai ligar e por alguns instantes K1 e K2 vão ficar acionados juntos, tá? E aí é nesse momento aí que a gente consegue ter uma diminuição ali rápida daquele pico de corrente nessa comutação, porque é bem rápido esse instante, mas ele consegue diminuir, né, essa corrente ali, tá? Porque nesse caso, né, a gente vai ter um instantezinho ali pequeno, né, em que esse autotransformador ele vai se comportar ali com uma reatância em série com o motor, né? E isso vai ajudar a reduzir aí um pouco o pico de corrente nessa transição, tá? Então vai ser por um leve instante, aí logo depois K1 vai fechar aqui e esse cara vai continuar sendo alimentado, porque esse contato ele vai estar fechado, já que K3 está desligado, né? Então aqui vai ser acionado e vai continuar alimentando e K1 entra. Então vamos ver aqui a ideia do funcionamento, né? Como é que vai ficar, tá? Tirar aqui o zoom e vamos dar um play, né? Então vou ligar aqui o disjuntor, certo? E aí vamos observar aqui. Então quando eu ligar, K3 liga, K2 liga e conta o tempo. Então acionou, K3 ligou, K2 entrou, tá contando o tempo. K3 sai, K2 sai, K1 entra. Então vejam que é bem rápido, mas a gente consegue visualizar que K3 sai, depois é que K2 sai. Então K3 sai, K2 sai e K1 entra, certo? Vamos ver mais uma vez aqui, ó. Entrou K3, entrou K2, tá aqui fechado, aqui tá aberto. Aqui permitiu alimentar, fechou, fechou aqui e segue K1 alimentando o nosso motor, tá? Então é bem tranquilo, é uma transição rápida, mas é bem tranquilo o funcionamento e dá super certo, tá? Então esse aqui é o princípio de funcionamento, né? Como a partida ela deve
funcionar, ok?